Olá a todos. Nós falamos nas aulas anteriores bastante sobre risco país, risco intercultural, e para que nós possamos otimizar, né, o nosso aprendizado, vamos falar um pouquinho, deixar aqui esse vídeo aula com relação ao risco cambial, também denominado risco financeiro. Refere-se ao risco de flutuações adversas nas taxas de câmbios, né? E já que nós pretendemos nesse próximo bimestre trabalhar mais, né, taxas de câmbio, enfim, moedas, e para isso é necessário a gente estar falando sobre isso, né? A flutuação é comum nas taxas de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda em relação a outra moeda. Esse risco surge porque, de modo geral, as transações internacionais são realizadas em mais de uma moeda nacional. Se eu estou negociando, sou brasileiro, estou negociando com o Japão, então, na verdade, tem um envolvimento aí mais de uma moeda, para que a gente possa, então, fazer esse negócio. Tá? Quando as moedas passam por acentuada flutuação, contudo, o valor dos ativos, lucros e renda operacional de uma empresa pode sofrer redução. Então, quando há uma variação nesse contexto, então a empresa pode, por isso, a administração, dentro do comércio exterior, é necessário ser feito com muito desvelo. Quando o valor da moeda em que as importações foram denominadas aumenta sobremaneira, o custo de peças ou componentes importados utilizados em produtos acabados manufaturados pode elevar-se muito, daí se tornar muitas vezes inviável. A inflação é outra condição prejudicial, experimentada por um país e pode ter efeitos imediatos sobre a taxa de câmbio, devido à crescente inter-relação das economias nacionais. Daí, essa observação a gente deixar com vocês, porque nós vamos estar tratando, a partir de agora, nesse bimestre, principalmente o nosso pessoal do 8º semestre ADM, esta questão. O risco comercial, vamos falar um pouquinho do risco comercial. Refere-se à probabilidade de prejuízo ou fracasso de uma empresa resultante de estratégias táticas ou procedimento mal formulado ou mal implementados. Os responsáveis pela gestão podem errar nas escolhas em áreas como seleção de parceiros de negócios, o momento mais oportuno de entrada em um mercado, precificação, criação das especificações de um produto e campanhas promocionais. Tudo isso aí afeta no risco comercial, embora essas falhas também existam no mercado doméstico. É algo que nós podemos também errar dentro do nosso país de uma forma nacional, mas isso também ocorre lá fora. As consequências geralmente resultam mais onerosas quando ocorrem no exterior. Claro, quando qualquer desses itens, seja do marketing, seja na apresentação ou como se colocou especificações de um produto, há um erro, então isso lá no exterior é mais complicado. Por exemplo, nos negócios domésticos, uma empresa pode cancelar o contrato,
com um distribuidor de fraco desempenho simplesmente com um aviso prévio. Uma vez que foi quebrado uma cláusula do contrato, não foi entregue o material, né? Apenas com um aviso prévio você pode estar interrompendo um contrato. Contudo, em um contexto estrangeiro, esse tipo de rompimento pode ser oneroso, devido à regulamentação que protege as empresas locais. Comercializar produtos inferiores ou lesivos, frustrar a expectativa de clientes ou deixar de prestar, né, o devido atendimento pós-venda podem causar danos à reputação e ao desempenho internacional de um negócio. Veja, os 4 tipos de riscos em negócios internacionais são onipresentes. Podem ser encontrados em qualquer esquina. Então eles surgem de uma maneira muito facilmente, né, dentro de uma transação internacional. Embora inevitável, podem ser antecipados e administrados. Empresas com experiência internacional conduzem pesquisas para prever os riscos em potencial, compreender suas implicações e tomar atitudes proativas para reduzir seus efeitos. Na realidade, todo esse material que nós estamos trabalhando, né, tem por objetivo fornecer aos futuros gerentes uma boa compreensão dos riscos, bem como das habilidades e estratégias gerenciais necessárias para enfrentá-los com eficácia. Essa é a finalidade de nós estarmos abordando estas questões. Alguns riscos internacionais são extremamente desafiadores. Exemplo disso é a crise econômica do leste asiático, nós vamos estar citando como exemplo, no final da década de 90, né, entre janeiro e julho de 98, do ano de 1998, as moedas de vários países dessa região perderam entre 35% e 70% do valor, né, acarretando o colapso de seus mercados de ações e agravando os déficits comerciais e a suspensão das atividades comerciais normais. A instabilidade política e social logo se alastrou para a Indonésia, Malásia, Coreia do Sul, Tailândia e Filipinas. De modo geral, a crise econômica do leste asiático gerou graves riscos comerciais, cambiais e risco de país também, né? No entanto, algumas empresas visionárias previram esses desafios e tomaram a iniciativa de redirecionar seus principais recursos para minimizar os efeitos negativos. Veja que essa região, então, tiveram grandes problemas, né, dado essa desvalorização que sofreram na sua moeda. E daí a dificuldade comercial, né? As diferenças entre os países exigem que os gestores empresariais formulem abordagens adaptadas às condições de cada localidade, onde realizem negócios. Então é necessário que realmente a gente entenda, né, no local onde vamos negociar, fazer o nosso negócio internacional. De modo geral, essas diferenças demandam a adequação de produtos e serviços. Por exemplo, o Citibank adota variadas práticas bancárias pelo mundo. Os procedimentos referentes aos empréstimos de fundos devem adequar-se aos aspectos regulatórios e culturais específicos
de regiões desde a África até a Ásia e o Ocidente, o Oriente Médio. Ou seja, cada região, uma forma, né, de conduzir o negócio. É interessante o banco ter, né, esse conhecimento e essa condição de estar aferindo seus negócios dentro de cada região. A Nestlé deve alterar a embalagem e os ingredientes de seus cereais para café da manhã vendido no exterior, né? É outra percepção, e daí ser necessário uma mudança. Por exemplo, em comparação com os norte-americanos, os asiáticos preferem cereais com menos açúcar. A rede McDonald's varia o tipo de itens do cardápio oferecido em suas lojas ao redor do mundo. Veja que o Mac está em todos os países, praticamente, vários dos países, mas eles mudam, né? Então, veja que o risco comercial é interessante, é tão sério quanto ao risco país, quanto ao risco intercultural, quanto ao risco cambial. Então veja que os 4 riscos, né, o autor coloca alguma coisa para a gente interessante, são onipresentes, ou seja, você não está vendo, mas você tem que sentir, tem que perceber, e aqueles que trabalham com negócios internacionais precisam estar verificando essas questões para ter sucesso.